Bem-vindos aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas. É um prazer receber vocês. Essa palestra foi pensada em conjunto com duas comissões temáticas aqui da OAB de Campinas. Eu costumo, em todos os eventos, fazer o agradecimento especial a esse time que compõe as comissões temáticas, porque a gente sabe da dedicação, da doação, né, de tempo para poder organizar esses eventos. Então, em nome da diretoria de Campinas, em especial hoje, a Comissão de Direito Processual Penal, a Comissão de Igualdade Racial, realmente se empenhando aí para que a gente possa trazer tantas discussões importantes, né? E para fazer o esquenta também, porque as duas comissões vão fazer congressos aí no segundo semestre, né? Então, estão empolgadíssimos aí também com os congressos que serão eventos, né, com várias palestras aí. Então, agradecer imensamente a vocês, é muito bom contar com vocês. Esse tipo de parceria realmente faz com que a gente atinja um número de debates e de discussões que nós não alcançaríamos se a gente estivesse falando só, né, dos 5 diretores. Então, muito obrigada às comissões envolvidas, né, doutor Salvador, doutora Adriana, que seguem aí nas presidências dessas comissões. Agradecer também a todos os palestrantes que se disponibilizam a vir aqui, a também compartilhar conosco, né, o conhecimento. Eu acho que o público, o interesse reflete muito isso, né? E dizer que as portas sempre estão abertas, doutora, em especial hoje, né? A doutora Marina, a doutora Guida está aqui. Então, dizer para vocês que realmente as portas da OAB Campinas estão abertas para receber a todas e a todos para os mais diversos debates, né? E discussões para a gente crescer em conhecimento. E agradecer em especial a presença da doutora Adelaide, do doutor José Carlos, que são aí conhecidos de longa data, né, Adelaide? Fomos aí companheiras de magistério em conjunto, na mesma instituição. Então é um prazer receber vocês, sejam muito bem-vindos sempre, tá? Doutora Adriana, para que ela também possa dar as boas-vindas a vocês. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. É com imensa alegria e satisfação aqui que nós estamos fazendo mais um evento, né, em colaboração, em conjunto, em parceria com a Comissão de Processo Penal, que sempre é tão sensível e tão acolhedora às nossas questões, né, porque nós sabemos que questões raciais dentro do direito, eles têm um lugar ainda um pouco distante, embora sejam questões de direito, sejam questões de Estado a serem tratadas, né, dentro da Casa da Advocacia, são debates um pouco distantes. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a doutora Luciana e toda a diretoria por sempre estarem aí abertos e atentos a essas questões e sensíveis e sempre colaborando conosco, né? Então, nós sempre tivemos aqui portas abertas, nunca tivemos nenhum problema, nenhuma questão em traçar os nossos debates, ainda que um pouco espinhosos, muitas vezes, né, um pouco delicados na forma como vamos debater, como é o caso de hoje, né, que nós vamos tocar em vários pontos que, para a sociedade, em alguns momentos, pode se tornar um pouco agressivo, a pauta, mas é necessária, né? Então, gostaria de agradecer a doutora Luciana, doutor Salvador, mais uma vez, pelo convite, pela parceria. Então, agradeço. Agradeço também a doutora Mariana, a doutora Guida, por nos ter atendido tão prontamente. Agradecer também, em especial, coloco aqui a doutora Tatiene, que faz parte também das duas comissões, da Comissão de Processo Penal e da Comissão da Comissão da Igualdade Racial. Então, agradeço. Agradeço também a doutora Adelaide, que está aqui presente também, foi minha colega de docência,
Então, gostaria de agradecer a presença, agradecer também a presença de alguns alunos e ex-alunos que vieram prestigiar, e é tão muito importante vocês que estão aí nessa caminhada, que estão iniciando aí a caminhada no direito, que venham participar, que venham aqui tomar posse da Casa da Advocacia, que também é de vocês, né? Vocês são estudantes, vão chegar aqui, um dia estarão nos quadros, assim a gente espera, né? Que estejam aqui inscritos nos quadros da OAB. Então, venham, participem, que é muito importante para nós e para vocês também. Tá? Então, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. E lembrando, né, como a doutora Luciana bem apontou, nesse segundo semestre, nós realizaremos no dia 7 de outubro o nosso terceiro simpósio de direito antidiscriminatório. Então, vai acontecer no sábado, que vai ser um sábado das 9 até as 17 horas. Tá? Então, anotem aí na agenda de vocês. Logo mais, nós vamos começar a divulgar os nomes dos palestrantes e as mesas que vão acontecer, né, dos debates, mas fiquem aí atentos para vocês poderem participar aqui conosco, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês. Sem a presença de vocês, esse evento não iria acontecer. Eu agradeço imensamente o entusiasmo de estarem aqui numa quarta-feira à noite. Luciana, eu quero agradecer novamente por toda a oportunidade, toda a chance que a senhora tem me dado, para mostrar que a gente está aqui, para de fato contribuir com a sociedade de Campinas e principalmente com os alunos, as alunas, os advogados e as advogadas campinenses. Muito obrigado por tudo, doutora. Doutora Adriana, na verdade sou eu quem tem que agradecer a senhora por ter aceito esse convite, e acho que as duas comissões, elas se dialogam, elas têm uma conversa muito intrincada uma com a outra. Muito necessário conversar a respeito de raça quando se discute sistema penal, sistema processual penal. Não há como fazer uma análise concreta, crítica do sistema processual penal, sistema penal como um todo, sem falar de raça. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. E, pessoal, a Comissão de Direito Processual Penal não é uma comissão, como eu sempre falo, em todas as oportunidades que eu tenho, uma comissão apologética ao poder punitivo. A todo contrário, a gente está aqui para entender como o sistema penal funciona de maneira concreta. E é por isso que nós vamos trabalhar hoje uma temática de importância extrema, que é a fundada suspeita e abordagem policial, que é o pontapé inicial da criminalização secundária. Por que uma pessoa é tida como suspeita? Por que uma pessoa ela é abordada? Em que situações essa abordagem ocorre? Nós vamos falar de uma coisa extremamente séria. Por quê? Porque isso implica vidas de pessoas que estão sendo selecionadas de uma maneira que nós vamos verificar se sim ou se não, arbitrárias e de maneira discriminatória. São vidas que vão ser presas, vão para o cárcere. Nós estamos falando, portanto, de morte. Então, o debate de hoje é extremamente importante por conta disso. Nós não, enquanto alunos e alunas, enquanto advogados e advogadas que se entusiasmam pela advocacia criminal, nós não podemos abaixar a cabeça para um formalismo cego, instrumentalista, um processo penal instrumental. Nós não podemos cair nessa abstração. Nós temos que entender concretamente quais são as determinações da criminalização. E é isso que a gente vai ver hoje com a Marina e com a vereadora Guida. Eu quero agradecer imensamente, Marina, por ter topado. Finalmente esse evento saiu do papel e veio. A senhora é uma referência muito grande para toda a classe da advocacia criminal. Muito obrigado pela sua presença. Vereadora Guida, muito obrigado também por se dispor a vir aqui e debater um assunto tão sério com advogados e advogadas. E por fim, pessoal, quero dizer uma última coisa. É muito bacana a gente estar reunido aqui para falar desse assunto tão sensível, que é a fundada suspeita e abordagem policial. O que nos move a estar aqui? Talvez uma indignação, talvez uma revolta com o que está na nossa frente, que a gente quer lutar contra isso, a gente quer fazer de alguma forma justiça, evitar danos. E isso me remete muito a um letreiro que tem lá na Academia de Capoeira, que diz o seguinte: capoeira, expressão do sentimento através do movimento. Então é isso que talvez aqui, neste âmbito, nós estamos fazendo. É um sentimento que nos move. E esse movimento é uma ação concreta, da gente vir aqui numa quarta-feira debater um assunto de maneira séria, de uma maneira concreta, de uma maneira crítica.
Então, eu espero que todo mundo tenha um bom aproveitamento desse evento. Depois das exposições, aproveitem e façam perguntas, vamos interagir, que isso é o mais bacana. Então, sem mais delongas, eu vou dissolver essa mesa e chamar a Tatiene. Muito obrigado à presença de todas e de todos. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer às duas comissões pela oportunidade, saudar a professora Adelaide, foi minha professora, um prazer vê-la aqui, e iniciar os trabalhos chamando a doutora Marina Dias. Doutora Marina Dias, que é advogada criminalista, diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Marina. Agora eu gostaria de chamar a doutora Guida Calisto. Doutora Guida, que é advogada, vereadora, presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Para iniciar os nossos trabalhos, eu passo a palavra à doutora Marina. Bom, boa noite a todas, todos e todos. É uma alegria, uma honra estar aqui. Salvador, até que enfim aconteceu. Eu lembro que a última vez que a gente tinha marcado, eu fiquei com Covid, né? O ano passado. Que bom que a gente não tem mais esse problema. Bom, queria agradecer muito a esse convite, né? A Comissão de Processo Penal em nome do Salvador, a Comissão de Igualdade Racial em nome da sua presidente, Adriana de Moraes, a doutora Luciana, presidente aqui da subseção de Campinas, enfim, a todos e todas presentes, a minha companheira aqui, doutora Guida Calisto, e, enfim, me sinto muito entusiasmada de falar de um tema que é tão urgente e tão importante, que é o tema, né, da abordagem policial, especialmente pela perspectiva da discussão da fundada suspeita. Eu, atualmente, estou na diretoria executiva do IDRD, que é uma organização não governamental que foi fundada no ano de 2000, então a gente já tem aí 23 anos de história, por um grupo de advogados e advogadas criminais que sentiram a importância de ter uma instituição, uma organização que tivesse como missão fundamental garantir uma defesa de qualidade para todas as pessoas, né? Independentemente se culpado ou inocente, independentemente do crime que cometeu, todas as pessoas têm o direito de ter uma defesa, todas as pessoas têm o direito de ter o devido processo legal, e muito com essa perspectiva de também democratizar o acesso à justiça. Eu estou nessa organização praticamente desde a fundação. Eu brinco que eu já vesti todos os chapéus dessa organização, já fui associada, a gente tem um corpo de associados e associadas de mais de 350 advogados, Salvador é um associado do Instituto, que além de apoiarem a instituição, trabalham, parte desse grupo de associados trabalha voluntariamente no Instituto, né, trabalhando nos projetos.
e eu fui associada, fui diretora, fui presidente, sempre na condição de voluntária. Hoje eu faço parte da equipe, e a gente tem diversos projetos em andamento, e um dos projetos que a gente tem, que talvez seja um dos projetos mais importantes que atualmente a gente está aí encampando com muita força, é um projeto que se chama Prova Sob Suspeita. E esse projeto Prova Sob Suspeita, ele está olhando para a questão da produção das provas no processo penal. Então, muito pela perspectiva de como essa prova vem sendo produzida e como essa prova vem sendo valorada, né, pelo sistema de justiça. Então, a gente está olhando, por exemplo, para o reconhecimento, para o testemunho policial e para a abordagem policial. Então, quando a gente começa a estudar a abordagem policial, né, num país que tem a sua política de segurança pública focada no policiamento ostensivo, a gente começa a trabalhar com um dos temas mais espinhosos, né, do sistema de justiça criminal, porque é a porta de entrada do processo penal. Né? A gente sabe que o investimento na investigação no nosso país, e eu posso falar do país, mas também olhando para o nosso estado, é muito baixo. Né? A gente tem aí uma política que está centrada nesse policiamento da polícia que está nas ruas e que faz abordagens policiais. E essa é a porta de entrada do sistema de justiça. Então, por isso que a gente começa a pensar, se a gente está falando de processo penal, se a gente está falando de provas, a gente tem que começar a falar da abordagem policial, que é o começo, né? E é aquilo que acaba iniciando uma série de ilegalidades que acabam se desdobrando no processo penal. Então, a gente quando a gente começou a estudar o tema da abordagem policial, a gente se inicia até num encontro em São Paulo, em que a gente trouxe uma organização americana que fez um litígio estratégico na cidade de Nova York, trazendo um caso emblemático, e essa organização ela conseguiu comprovar que as abordagens policiais na cidade de Nova York eram discriminatórias. E, a partir disso, teve uma decisão importante que determinou uma série de providências a serem tomadas pelo estado de Nova York, pela cidade de Nova York. Então, a gente começou a pensar, bom, o que a gente vai fazer aqui? Né? Particularmente no estado de São Paulo, quando a gente começou esse projeto, a gente tinha um dado da política da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em que a gente tinha mais de 15 milhões de abordagens policiais por ano no estado de São Paulo. E menos de 1% dessas abordagens aconteciam uma prisão em flagrante. Então, era como se 99% a fundada suspeita que justifica uma abordagem policial não teria se concretizado. Então, o que a gente tem de informação disso é que 99% da população que foi considerada suspeita, essa suspeita não se efetivou. Né? E aí, quando a gente começa a olhar para esse dado, a gente foi mais longe, é 1/3 da população que é considerada suspeita. Mas não é que essa distribuição é igualitária, né? Não é que é 1/3 de fato da população, mas sim da população jovem, preta e periférica. Né? Então, tem uma questão racial que está colocada nessa discussão sobre a abordagem policial e que é extremamente importante. Né? E aí a gente começa a fazer uma discussão, bom, então, o que está acontecendo? Né? Como é que a gente começa a enfrentar esse tema? Aí a gente tem uma discussão que parte primeiro da fundada suspeita. Quando você olha né, o que está previsto no Código de Processo Penal, o que a gente percebe é que não tem, existe uma lacuna legislativa que não traz critérios objetivos com relação à fundada suspeita. E o judiciário, que deveria colocar limites, então, a esse conceito da fundada suspeita, não tem feito isso, muito pelo contrário. É um conceito absolutamente elástico e em que todas as hipóteses para a fundada suspeita são possíveis. Né? Tem uma pesquisa do Marcelo Semer, juiz, em que ele faz justamente uma análise de decisões relacionadas à lei de drogas, em que ele olha os depoimentos que justificam a fundada suspeita.
E aí são, assim, ele traz as expressões, o réu saiu correndo ao ver a viatura, ou estava de passo acelerado, pareceu nervoso, assustado. Também levantou suspeitas o réu que olhou desconfiado, ou que ao ver a polícia começou a andar, ou até que ele ficou parado no meio da rua, ou que estava próximo de um casal. Enfim, tudo serve para justificar a fundada suspeita. Então, a gente começou a falar, não, a gente tem que ter critérios objetivos, né? A gente precisa criar critérios objetivos. E precisa começar a fazer essa discussão, porque o judiciário simplesmente tem ali chancelado uma série de abusos que vêm sendo cometidos pela polícia quando realiza abordagem policial. Né? E essa presença da polícia em determinados territórios acaba tendo consequências devastadoras. Porque é isso, a gente tem situações de jovens que são abordados com uma frequência tremenda. Né? Eu me lembro que eu participei há um tempo atrás, eu participei de um podcast para fazer uma discussão sobre abordagem policial. E eu participei junto com um rapaz, um jovem, que tinha, na época, a idade do meu filho, Gabriel. E aí ele contou que ele tinha perdido as contas de quantas vezes ele tinha sido abordado. E eu tinha, sei lá, dias antes conversado com meu filho que tinha sido abordado uma única vez, né? Porque é um menino branco que mora num bairro privilegiado, enfim. Então, é essa discussão que está posta, que vai para além de uma discussão apenas do campo do direito, mas também uma discussão que se dá a partir de um controle social sobre determinados territórios. Então, a gente precisa fazer essa discussão trazendo a complexidade que ela tem. Né? Então, eu acho que a gente tenta, nesse projeto, olhar para as diversas facetas. E aí, antes de eu começar a minha apresentação, uma das coisas que a gente enfrentou quando a gente começou a fazer essa discussão, para além das decisões, né, enfim, da discussão da política de segurança pública e tal, a falta de informação, a falta de dados. Né? Tem muito pouca transparência sobre a questão da abordagem policial. Então, a gente tem essa informação, por exemplo, da quantidade de abordagens policiais que acontece por ano, a gente tem a informação de quantas prisões em flagrantes acontecem por ano, que são dados que são separados, mas a gente não tem informação de onde acontecem. Quem são as pessoas abordadas, quais são os fundamentos, quais são as justificativas. Né? Não se produz essa informação, e que é uma informação esses dados. Então, o IDDD resolveu se juntar a uma organização que se chama Data Lab, que é uma organização do Rio de Janeiro, localizada na Favela da Maré, e que produz geração cidadã de dados. Então, a gente pensou junto com eles numa pesquisa em que a gente fez ali uma mobilização social através de lideranças, influenciadores, para que as pessoas afetadas pelas abordagens ou não pudessem preencher essa pesquisa. E aí a gente conseguiu, então, alguns dados que eu vou passar para vocês. Bom, aqui eu acho que antes de começar, né, o que diz o artigo 240 do Código de Processo Penal, enfim, acho que eu nem vou ler para vocês, porque acho que todo mundo aqui é do direito, mas as situações, né, principalmente a questão de apreender armas e munições e tal, e aí aqui, ali o parágrafo 2º, né, quando houver, proceder-se-á à busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A e F, e letra H do parágrafo anterior. Aqui aquele dado que eu falei, isso em 2022, né? Quando a gente começou a nossa análise, era 15 milhões. Acho que a gente já também começou a fazer essa discussão já há um tempo, e a gente entende que até, e não só o IDDD, mas várias outras organizações, acho que essa redução, a gente também imagina que faz parte dessa discussão de estar com um pouco mais de profundidade sendo feita na sociedade.
aqui, antes de eu entrar nos dados, acho que é importante trazer uma incidência que a gente fez até antes dessa pesquisa. A gente localizou um caso da Argentina, que é o caso Fernando Prieto Tumbeiro versus Argentina, em que era um caso que foi julgado em 2020 e que foi levado pela Defensoria Pública de Buenos Aires, em que houve a abordagem policial e que eles entendiam que essa abordagem policial era discriminatória e houve a prisão em flagrante. Mas a discussão no momento da abordagem, não havia fundada suspeita. No momento da abordagem, a abordagem foi discriminatória. Então, pouco importa que depois houve a apreensão de drogas, porque naquele momento em que houve a abordagem policial, não havia critérios objetivos para aquela abordagem. Então, é um pouco essa discussão do fruto da árvore envenenada. Quer dizer, você não pode... Quando você faz a abordagem, você precisa justificar numa perspectiva objetiva e não discriminatória. E aí, esse caso, o IDRD entrou com amicus curiae, levando o contexto brasileiro, e a gente teve uma decisão super importante, determinando uma série de procedimentos a serem tomados pelo Estado da Argentina para justamente mudar essa realidade, inclusive alteração legislativa, capacitação da polícia, capacitação do Ministério Público, produção de informação, tudo aquilo que a gente precisa que aconteça também no país. Bom, aí aqui a pesquisa. Foram 1.018 respostas ao formulário, a gente fez no Rio de Janeiro e São Paulo, 510 do Rio de Janeiro e 508 de São Paulo. Dos respondentes, 64% declararam já terem passado por pelo menos uma abordagem policial, então essas análises fazem referência a este subgrupo. 64% moravam na capital do estado, 74% não moravam em favela, 35% possuíam mais de 35 anos de idade, 69% eram de raça cor negra, 49% era do gênero masculino, 48% do gênero feminino e 78% estavam cursando ou já haviam concluído o ensino superior. O que os dados contam? Pessoas negras têm 4 vezes mais chance de serem abordadas do que pessoas brancas. 81% das pessoas negras já sofreram abordagem e entre as pessoas brancas, 17,9%. A cada 10 pessoas abordadas pela polícia, 8 são negras. Das pessoas que responderam que foram abordadas mais de 10 vezes, entre os negros, o percentual foi mais que o dobro em relação aos respondentes brancos. Somam 47,1% os brancos que descreveriam o tratamento da polícia como ruim ou péssimo. Entre os negros, isso chega a 74,5%. Entre brancos, 66,8% responderam ter passado por situações de violência física, verbal e psicológica. Nas abordagens contra negros, 88,7%. Negros foram a maioria entre aqueles que relataram que policiais tocaram suas partes íntimas. Então, 42,4% ante 35,6% do total de brancos. E aí, entre aqueles que pediram que tirassem ao menos uma peça de roupa, 15% comparado aos 11,9% dos brancos. Enquanto 46% das pessoas negras ouviram referências explícitas à sua raça e cor durante a abordagem, entre os brancos somente 7% tiveram a raça e cor mencionada. Esse dado é alarmante, gente, assim, é muito assustador. A proporção de pessoas negras que já foram abordadas por agentes sem identificação foi de 57,4%. Entre brancos, o percentual foi de 39,3%. Entre os negros, também foi mais comum ter sido apresentado como motivo de abordagem o fato de parecerem com um suspeito que era procurado no momento. 10,2%, em relação aos brancos, 4,3%. O domicílio foi o local da abordagem para 13,5% das pessoas negras, sendo que 5,1% para as brancas, 3 vezes mais.
mais de 80% de pessoas abordadas não são conduzidas à delegacia. 83,8% dos brancos e 87,5% dos negros nunca foram conduzidos à delegacia após uma abordagem. Então, aquela discussão sobre a questão de ser uma ferramenta de controle social mesmo, assim. No grupo de respondentes negros, o erro da chamada fundada suspeita é de quase 9 em 10 abordagens. Entre os brancos, a falha foi mais próxima de 8 em 10. 7% dos negros e 3,4% dos brancos já tiveram imagens suas captadas por algum dispositivo audiovisual no momento do procedimento policial. E aí a questão dos documentos fotografados também, aí, com essa diferença. Bom, acho que assim, os dados acho que falam por si só, né? Acho que nem precisa de maiores né, considerações, assim, acho que depois também a vereadora vai poder fazer suas reflexões. Como é que a gente está em relação aos julgamentos, a decisões que a gente tem tido em relação a esse tema? A gente tem um habeas corpus do ministro Rogério Schietti, muito bom, paradigmático, em que ele fala justamente daquilo que a gente estava discutindo no precedente da Corte Interamericana, né? Da importância que os critérios objetivos estejam presentes no momento da abordagem. Então, ele fala exigência da fundada suspeita baseada em um juízo de probabilidade escrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. A busca não pode basear em intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta. 99% das revistas realizadas pela polícia não encontraram nenhum objeto ilícito com o indivíduo suspeito. Inclusive, parte do material que o IDRD vem sendo produzido serviu ali de fundamentação para esse voto do ministro. Esse é um outro também, em que ele fala de fixação, é o mesmo, fixação, aí ele fala vedação ao Fishing Expeditions, identificação de objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia, que acho que é importante, aquilo que eu já tinha dito. E aí ele traz a questão do racismo estrutural. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas e etc. Além disso, a gente tem... o IDRD trabalhou num projeto de lei. A gente coordenou, aí chamou alguns especialistas e algumas organizações parceiras, entre elas o Sou da Paz, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Conectas, o Instituto Igarapé e alguns especialistas, para pensar num projeto de lei, num texto de projeto de lei. E aí a gente conseguiu que a liderança do PSOL apresentasse esse projeto no final do ano passado. E aí a gente, nesse projeto, a gente traz aí alguns parâmetros para considerar, para trazer esses critérios objetivos, né? Então, a gente, enfim, atos ou ações objetivamente verificáveis anteriores à realização da busca, que permitam inferir com segurança a prática de conduta ilícita pela pessoa abordada. Então, a gente fala da importância de se lavrar um auto, no qual se identifiquem e mencionem, então, assim, toda abordagem tem que ter um auto. A localidade onde o fato ocorreu, identificação da pessoa submetida ao procedimento, raça, identidade de gênero, idade e nacionalidade, detalhes sobre as motivações que levaram à suspeita e descrição de como foi a abordagem. E uma cópia do auto de busca pessoal deve ser entregue a quem for abordado. E aí a gente tem, por fim, um julgamento importantíssimo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que acredito que muitos de vocês estão acompanhando, que está justamente discutindo o perfilamento racial nas abordagens policiais. Esse julgamento está acontecendo. O IDRD também entrou com amigos, junto com a Coalizão Negra por Direitos, que é um coletivo de mais de 130 organizações, eu não sei exatamente o número, trazendo toda a discussão racial para o julgamento, mas tem muitas outras organizações participando, e tem sido aí uma mobilização bem importante.
E aí, esse caso é um caso da Defensoria Pública de São Paulo, e que a pessoa foi presa. Então, é um homem negro, condenado a quase 8 anos em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas, após ter sido abordado na rua por 2 PMs, que encontraram com ele 1,53 gramas de cocaína, e um dos agentes alegou que o motivo da fundada suspeita para a realização da abordagem era a cor do rapaz. E aí o ministro Edson Fachin reconheceu o perfilamento racial no caso, pois somente houve a menção à cor ou da pele do indivíduo e nada mais, invalidando as provas colhidas pela polícia. E aí ele entende que não é admissível que as abordagens policiais se fundamentem unicamente em critérios de raça, cor ou aparência física, ainda que sejam encontrados objetos ilícitos. E aí que um trecho do voto do ministro Fachin, que o sistema de justiça ainda não deu mostras de que tenha desativado a rede de estereótipos que atribuiu aos corpos negros sentidos sociais negativos, que legitimam violências, inclusive estatais, como é o caso do encarceramento em massa de pessoas negras, em particular pelos crimes de traficância, decorrente em enorme medida do que aqui estamos a tratar. É preciso fazer o registro de que o elemento raça é determinante para a distinção dos sujeitos vítima da letalidade das atividades policiais. Depois a gente já teve os votos do ministro André Mendonça, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques, eu tinha esquecido que ele já tinha votado, divergiram do relator, afirmando não haver elementos para afirmar que houve perfilamento racial no caso. Então, eles falam que sim, tem que se discutir a questão do perfilamento racial, mas nesse caso não houve. E o ministro Luiz Fux pediu vista. Então, a gente está esperando aí a retomada desse julgamento. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, doutora Marina, pela brilhante apresentação. Agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Guida. Seja muito bem-vinda. A palavra está com a senhora. Tá. Mas eu posso começar, né? Mas eu posso iniciar? Tá. Bom, boa noite a todas e todos. Quero agradecer imensamente a oportunidade da gente poder estar aqui debatendo com vocês esse tema, que para mim, para minha atuação, é muito relevante. Quero agradecer à Comissão da Igualdade Racial, em nome da doutora Adriana, por ter me convidado aqui, me dado essa tarefa, essa missão. Quero também agradecer à Comissão de Processo Penal, em nome do doutor Salvador, que eu estou conhecendo agora, mas espero que a gente possa estar em outros momentos, fazendo debates tão importantes quanto esse. Quero agradecer a doutora Tatiana por estar aqui, né, também recepcionando em nome das duas comissões, estar aqui conosco numa mesa majoritariamente de mulheres, isso a gente fica bastante feliz também, e agradecer à doutora Luciana, presidente aqui da OAB, também por ter ter essa gestão, essa sensibilidade numa gestão em que as comissões têm toda a condição de fazer o debate amplo e democrático. Quero agradecer também a oportunidade de ter conhecido a doutora Marina Dias, aqui, não a conhecia, gostei muito da fala da doutora. E agradecer também todos que estão aqui e também as pessoas que estão tornando possível essa atividade, né? Porque tem que ligar o som, tem que mexer no vídeo, tem que, né? Então, essas pessoas também tornam os trabalhadores, os colaboradores, como alguém gosta de falar. Eu não gosto muito desse termo, porque flexibiliza, mas agradecer todos que estão aqui
ajudando e apoiando a realização desse momento. Eu vou falar de baixo, posso? Eu prefiro falar andando com vocês, mais próximo, porque eu pretendo nessa fala resgatar um pouco, entrar um pouquinho mais nos aspectos. Onde que tá? Tá aqui? Tá aqui em cima? Não. Você manipula para mim? Eu vou falar um pouco mais sobre como a tarefa a mim dada foi para falar mais do ponto de vista político, né? Porque eu sou advogada também, mas eu estou assumindo a tarefa atualmente de vereadora da cidade, né? Meu nome é Margarida da Silva Calisto, mas todo mundo me conhece por Guida, então eu assumi o nome como Guida Calisto, porque é o nome mais conhecido. Sou servidora pública municipal na área de educação infantil, advogada, e atualmente assumo a tarefa de vereadora. Na cidade de Campinas, nós temos 33 vereadores. Desses 33 cargos, nós somos em 4 mulheres. Eu sou uma das 4 mulheres que assumo lá a vaga de vereadora, mesmo sabendo que a gente está numa cidade majoritariamente, né, que a população majoritária aqui é de mulheres, mas nós só temos 4 mulheres lá, e a gente espera que isso possa mudar, porque com certeza a representatividade é muito importante, porque a gente sabe que determinadas pautas, as políticas públicas que a gente mais defende, perpassa toda a atuação das mulheres, né? São as mulheres que estão nesse enfrentamento, são as mulheres que estão muitas vezes na atividade da educação, na atividade da saúde, são as mulheres que cuidam, né, das crianças, que cuidam dos idosos, que têm a tarefa dos cuidados, são as mulheres que trabalham, enfim. Então, são as mulheres que atuam na cidade, então a gente espera que um dia a gente possa ter um equilíbrio melhor. Enquanto a gente não tem, a gente está lá brigando, né, Adriana? Bom, eu trouxe aqui essa apresentação, mas eu gostaria de resgatar um pouquinho, bem rápido, tentar falar bem rápido sobre os elementos, principalmente subjetivos, que levam, né, a gente ter um sistema criminal como ele é, que levam a ter uma polícia como ela é, o comportamento, a subjetividade que orienta isso tudo. Então, tentar falar bem rapidamente, tá? Eu vou tentar sair da frente aqui, que eu não estou gostando de ficar na frente. Bom, no Brasil, hoje, dados do IBGE, nós temos 56,1% de negros. Quem são esses negros? É a população de pardos e pretos, né? Porque esse conceito é um conceito social. Categoria social, a gente coloca negros. Quem são esses negros? 47% identificados como pardo e 9,1% identificados como pretos, né? E 43% é a população que se identifica como branca. Pode passar, por favor. Essa autoidentificação vem aumentando ao ponto que a consciência negra também veio aumentando. Então, em 2012, a gente tinha um número de autoidentificado como negros muito menor, né? Era 43 negros e 46% de brancos. Hoje nós temos, em 2021, segundo o dado do IBGE, isso aumentou, ao mesmo tempo que aumentou a população, mas também aumentou as pessoas que se identificam. Então, a gente chega nesse número de 46,1% de negros. Pode passar. Tentar falar o mais rápido possível. Bom, mais da metade dos africanos arrancados da África, né, no processo de dominação, de colonização, foram trazidos para o Brasil. Por isso que a gente fala que o Brasil é uma nação negra. E por quê? Porque a gente tem a segunda maior população negra do mundo. A gente só perde para a Nigéria. Então, assim, o Brasil não é um país africano, né, mas ele tem a segunda população maior negra, só perde para a Nigéria.
Então, por isso que a gente fala que o Brasil é uma nação negra. Então, a mais da metade dos negros que foram tirados da África vieram para o Brasil. E aí, o que é o racismo, né? A gente, num conceito também bem tentando simplificar o máximo possível, a gente entende que é um conjunto de ideias usadas para convencer o povo de que uma raça é inferior à outra, justificando a desigualdade social. Então, veja, ele tem um conceito histórico, então a gente passa por esse processo. Antes de todo o processo, né, da acumulação primitiva, enfim, antes do processo do próprio surgimento do processo histórico mercantil, não se existia esse racismo da forma como a gente entende hoje. Os negros eram tidos como pessoas diferentes, né? Hoje não, hoje se tem um conceito de que nós somos inferiores por conta do racismo. O racismo, tem uma origem, né, no regime escravocrata, surgiu para legitimar essa ordem social, inclusive, porque como que a gente iria justificar essa forma que teve no regime de escravidão no Brasil? Veja, ninguém nega que em determinados países, em determinados territórios do mundo, se teve esse processo de escravização, mas nunca foi nesse modelo que teve aqui, né, como se foi implementado no Brasil e em vários outros países também da América, né, e também como aconteceu nos Estados Unidos. Então, essa forma de pensamento, né, essa ideologia, ela tem a sua herança justamente para legitimar o que foi essa ordem social escravista, né, esse modelo, né, de subjugar uma raça à outra, né? Vamos lá, Mari. O racismo tem origem na acumulação primitiva, né? Origem do capitalismo e no colonialismo, ou seja, racismo e exploração de classe estão relacionados, né? Então, a gente costuma dizer que a classe trabalhadora brasileira ela tem gênero, né? Porque majoritariamente são mulheres, e ela tem cor, porque majoritariamente também são negros, né? E no Brasil, as primeiras lutas de trabalhadores não aconteceram, né, nas greves de 1917. Aqui é um dado muito importante, porque quando você vai estudar a história do movimento operário brasileiro, a gente localiza sempre o movimento operário, as greves gerais nacionais que teve em 1917, mas a gente anula todo um período que se teve anterior de luta dos povos negros, né, de revoltas negras que se teve, e a gente anula também que muitas empresas, inclusive indústrias que já haviam nessa época, tinham também trabalhadores negros escravizados, mas que não eram empregados assalariados, mas eles também trabalhavam nessas empresas como trabalhadores mais escravizados. Pode passar, Mari. Bom, por quê? Quando a gente vai debater, esse slide faz parte de um outro curso que eu dou, e a gente fez uma adaptação para poder dialogar um pouco sobre hoje. Tem um slide, né, uma tela dessa, que explica bem o que foi o mito da democracia racial, né, que por muito tempo no Brasil a gente viveu sobre o mito dizendo que no Brasil não tinha racismo, né, que os povos, que a população branca, a população negra, eles viviam em harmonia. Bom, durante muito tempo, né, pelo século XX como um todo, nós, do movimento negro, lutamos muito para falar que não, que existia, sim, racismo. O modelo de racismo que se existe no Brasil, ele é diferente do modelo norte-americano, inclusive, até porque nós somos a maioria da população. Porque, veja, nos Estados Unidos, a minoria, o povo negro é a minoria. E lá o racismo também, que se dá pela origem, né, e não pelas marcas como se dá aqui no Brasil a gente identifica rápido uma pessoa que é negra, né, pela sua cor, pelo seu cabelo, tamanho da sua boca, tamanho do seu nariz. Rapidamente a sua pele, você identifica. E nos Estados Unidos, o modelo de enfrentamento ele é mais direto. Isso é possível porque a população negra lá é menor.
No Brasil, se fosse do mesmo modelo americano com se a gente tivesse esse modelo de racismo direto, nós já teríamos entrado numa guerra civil aqui há muito tempo, e em vários momentos de guerra civil. Então, existe esse modelo no Brasil de uma tentativa de apagamento, de invisibilidade, porque quando você pergunta para uma pessoa se a pessoa é racista, a pessoa fala, se você pergunta para a pessoa, o Brasil é racista, é um país que tem racismo, as pessoas falam que é. Mas para essa mesma pessoa, você pergunta para ela, você é racista? Ele fala que não. Aí você pensa, o país é habitado por pessoas, ele é composto por pessoas. E todo mundo, o número de pessoas que falam, que se assumem racista, é quase zero. Enquanto que essas mesmas pessoas falam que no Brasil existe racismo. Então, por quê? Porque o modelo brasileiro é um modelo de um racismo que hoje, há muito tempo falava velado, mas não é nem velado, né? É um outro modelo justamente no conceito, na tentativa de avançar para o apagamento, para a invisibilidade. Não, né? Tem pessoas que olham, muitas vezes eu me identificava, quando vou fazer minha autoidentificação, eu sou uma mulher negra, as pessoas falam assim, não, mas você não é negra. Aí eu pergunto, mas qual é o problema de eu me autoidentificar negra? Como se eu tivesse solicitando alguma piedade, como se fosse ruim para mim. Não, eu me identifico assim. Para mim, é uma bandeira de luta minha, eu me autoidentificar dessa forma, né? Então, por quê? Porque o racismo no Brasil, não, você não é, mas quando você vai na escola, você é um jovem negro, você percebe que a abordagem com você é diferente. Eu tenho amigas que têm filhos, né, que ela não permite que o seu filho vá trabalhar, que ele estuda o dia inteiro, enfim, ele leva a marmita, ela não permite que o seu filho leve talher, garfo e faca, porque numa abordagem policial, por ele ser negro, ele pode ser acusado de estar portando uma arma, né, uma arma branca, como a faca, né? Enfim, então é isso, eles tentam invisibilizar, eles tentam apagar, mas é porque é um modelo diferente, porque aqui no Brasil o povo negro é a maioria. Então, o movimento negro passou o século XX, parte do século XX inteiro, dizendo, não, no Brasil, o Brasil é racista, o número de jovens negros que morrem na população, né, é em virtude desse racismo, principalmente do racismo institucional, que orienta o pensamento, a consciência social. Então, a gente passou boa parte dos últimos anos tentando aí e convencendo, e a gente conseguiu, de uma certa forma. Atualmente, com o avanço da consciência de raça e do reconhecimento público sobre a existência do racismo, o movimento negro passa a qualificar as formas como o racismo se manifesta. E aí tem racismo ambiental, né? Então, quando a gente vai estudar a cidade, a gente vai ver onde que mora a população negra, majoritariamente onde mora a população negra. Onde que são destinados os programas de moradia popular? Vocês devem, talvez, não sei se vocês acompanharam, aquele projeto de moradia popular de casa de 15 metros quadrados, né? Quem que mora numa casa de 15 metros quadrados? Quem são as pessoas que vão morar naquela casa de 15 metros quadrados? Então, o racismo recreativo, que são as piadas, né? Que a todo momento vira e mexe. Agora acho que diminui um pouco por conta de muita denúncia. A gente enfrenta o racismo institucional, que é o tratamento que as instituições dão desigualmente, né, para a população negra. E é isso. Eu contar uma história. A minha filha, ela é enfermeira, ela estudou na PUC e trabalhava na PUC. E várias vezes, e ela trabalhava lá no hospital da PUC. Várias vezes lá no hospital, tem uma agência do banco que só pode fazer ali movimentações bancárias quem é ou estudante da PUC ou quem é trabalhador da PUC. E a minha filha era abordada toda vez. Assim, teve uma vez que a guarda falou assim para ela, mocinha, aqui só pode usar essa agência quem é estudante ou quem é funcionário. Aí ela pegou os dois crachá, mostrou qual que você quer. O que está falando ali para ela? Ela não tem, né, o biotipo, o perfil de estar naquele local. Ela não pode estar naquele local. Né? É um tratamento institucional.
Aqui em 2013, nós tivemos acesso a uma orientação que a corporação da Polícia Militar tinha, como que ela devia fazer as abordagens policiais. Quando visse algum jovem pardo ou preto, deveria abordar, deveria parar, deveria revistar, deveria fazer, né, todo o procedimento ali. Então, isso e N coisas, né? Diversas coisas. Se a gente for entrar no direito do trabalho, qual que foi a legislação do trabalho que não foi recepcionada pela Constituição Federal? Quem faz direito do trabalho, né, é a lei das empregadas domésticas, das trabalhadoras domésticas. Quem são essas trabalhadoras? Né? Na sua ampla maioria, são mulheres negras. Enfim. E o racismo estrutural, né? É isso que o conjunto de todas essas tipificações, de todos esses elementos racistas, é que orienta o campo da consciência social da nossa população. Veja, nós estamos preocupados muito mais em denunciar. É óbvio que a gente vai denunciar qualquer comportamento racista, mas a gente precisa entender que as pessoas não são racistas do nada. Elas não nasceram racistas. Elas têm esse pensamento porque é norteado por uma sociedade que estruturalmente nós temos as nossas instituições que se orientam pela racialização. Pode passar. Foi? Tá. Então, o racismo estrutural, ele é a regra, então ele não é a exceção. Isso, para nós, é muito importante, porque a gente vai ter que, a partir disso, a partir de um racismo institucional impregnado nas nossas estruturas, nós vamos orientar o conjunto de leis ou de políticas públicas para poder avançar e para a gente poder combater esse racismo. O racismo é o status quo no Brasil, né? E a estrutura, todas as nossas relações, ele define a vaga de emprego, ele define a universidade, quem vai acessar a universidade, ele define os cursos, né? A gente costuma brincar que na Universidade de Medicina parece que todo mundo tem o mesmo rostinho, né? Quem são as pessoas que conseguem acessar o curso de medicina, né? De onde que vem? Eu tenho um cunhado que ele é negro e ele é médico, ele é ginecologista. E a todo momento ele é abordado dentro do hospital e as pessoas falam assim, doutor, enfermeiro, chama o médico para mim, né? Porque ele não tem cara da pessoa, mesmo de branco, mesmo lá, doutor. Não, ele não tem o perfil, né, de estar lá, enquanto negro, assumindo essa atividade. Então, o racismo, ele orienta, o racismo estrutural, ele orienta, né, todo o status, toda a estrutura da nossa sociedade. Pode passar, Mari. Bom, e aí tem vários exemplos, né, que eu falei aí sobre essa naturalização do racismo. Até hoje você vê padarias chamando com o nome de senzalas, Casa Grande, que é sempre fazendo reportando ao passado racista, né, ao período da escravização do povo negro, enfim. Afirmar que o racismo é estrutural muda radicalmente, né, a nossa perspectiva, é isso que eu falei, porque a gente precisa ter um espaço justamente para denunciar e falar porque individualmente eu não vou resolver as questões, né, como tem o tema aqui que a doutora abordou da fundada suspeita. Subjetivamente, eu não vou conseguir, mas eu preciso apresentar políticas públicas para a gente ter uma nova orientação das ideias, inclusive sobre essa questão. Então, nós entendemos que o racismo ele é a regra. Então, a gente precisa não só avançar nos casos isolados de racismo, denunciar, mas a gente precisa avançar na nossa organização social para apresentar políticas públicas com relação a isso. Bom, e aí, quando eu digo que o racismo institucional ele é a regra, né, eu não posso esquecer que o sistema de justiça não está fora disso, né, ele também está contextualizado nessa institucionalização. Bom, no Brasil, segundo dados que
que eu utilizei, que é o da Folha de São Paulo, o último, isso muda um pouquinho, nós temos cerca de 832 mil pessoas que estão presas. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China o número de pessoas encarceradas no Brasil. Também eu peguei o dado da Folha, que isso varia muito, quem é o instituto de pesquisa que está fazendo a pesquisa, fala que dessas pessoas que estão encarceradas, 58% são pessoas negras, né? Já os brancos têm um número bem menor que isso. Se a gente for cruzar isso com o dado geracional, a gente vai ver que 55% dessa população que está presa é composta por jovens. Então, assim, isso sobe muito mais. Porque a gente tem, né, no Brasil, essa política de encarceramento em massa, né, que é pautada pelo racismo institucional e também a pauta aí da guerra às drogas, que a todo momento resiste em tentar enfrentar esse tema como um tema de saúde pública. E aí, para tentar finalizar essa questão dos slides, né, a apresentação a partir dos slides, eu entendo que, como a mim foi dada a tarefa de falar, enquanto uma parlamentar, o que a gente pode apresentar nesse sentido, né, doutora? Eu sou uma daquelas que defendo, que acho que foi um avanço que os estados, que alguns estados brasileiros resolveu utilizar aí a questão do uso das instalações das câmeras nos uniformes. Segundo dados que a gente também tem acompanhado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fala que a mortalidade de adolescentes, que são aqueles negros adolescentes que são mais os abordados, teve uma redução muito grande, né, na morte. Então, isso foi feito, a mortalidade referente a 2022 teve uma queda de 80,1%. E em 2021 foram 42 mortes, em 2022 foram 34 mortes daqueles que estavam utilizando, enfim, né, da letalidade policial. E a gente entende que o uso dessas câmeras, de fato, foi responsável pela queda dessa violência policial e dessa violência de Estado. Veja, e isso a gente também percebeu que, com o uso dessas câmeras nas abordagens, a gente, inclusive, também reduziu o número de policiais que foram mortos. Isso também foi um dado extremamente importante. E é um dado que tem resguardado, inclusive, a vida também do policial. Porque o que a gente percebe, principalmente nos espaços onde a gente transita, no parlamento, onde eu estou, existe uma fala de bem que estão indo. Então, é fato, né? A gente vai defender, sim, a investigação, a gente defende a investigação, a gente defende o processo legal, né, dentro dos marcos legais, mas não dá para a gente defender que o uso, o abuso, né, da força, da abordagem policial aconteça simplesmente porque é isso. Quando um grupo de policiais entram, geralmente, nas comunidades mais pobres, nas favelas, não se tem respeito pela legislação, nem pela Constituição Federal. Duvido que um policial respeitaria, por exemplo, desrespeitaria, violaria o direito de domicílio que se tem num bairro de classe média, num bairro de classe média alta,
Não se tem isso. Na favela não existe isso, né? Já chuta a porta, entra. Enfim, então eu entendo que hoje a bandeira principal do movimento negro é a bandeira essa. Porque convencer os policiais que eles estão sendo racistas e justificar esse entendimento subjetivo que eles têm, para poder, inclusive, justificar, né, as suas abordagens, ou justificar a suspeita que eles têm, eu acho que a gente vai demorar muito se a gente fizer isso, tentar, somente é óbvio que eu defendo formação, defendo debates, defendo, é óbvio, mas eu acho que esse equipamento que alguns estados assumiram foi importantíssimo para a gente diminuir o número de genocídio do jovem, da população negra que a gente tem visto no Brasil como um todo. Indo para terminar, há pouco tempo, nós aqui em Campinas, não sei se vocês tiveram acesso a uma propaganda da Guarda Municipal, né, da Segurança Pública do município, que apresentou um vídeo falando, né, dos números de câmeras de segurança na cidade, que aumentou, que Campinas atingiu o número de 1.500 câmeras de segurança espalhadas por todo o município, fazendo, né, uma propaganda nesse sentido. E aí ele apresenta a Guarda Municipal fazendo abordagem somente em jovens negros. Tanto os jovens que eram supostamente os criminosos e os que estavam sendo presos ali, né, que a viatura estava levando para poder fazer, né, o procedimento, eram todos negros, todos. Engraçado que eu tive acesso a esse, aliás, me avisaram desse vídeo um dia antes, eu não quis ver, assim, no dia, eu falei, ó, deve ser alguma coisa com violência, não estou afim de ver agora. Demorei um dia para ver, quando foi no outro dia, uma pessoa me chamou a atenção, olha, gostaria que a vereadora olhasse esse vídeo, porque tá muito ruim, né? E aí, quando eu for olhar todos, acho que tem umas 7 abordagens, todos eram homens negros sendo abordados. Nós denunciamos, foi para o MP e vai sair um termo de ajuste de conduta agora por conta disso. Isso é um exemplo do racismo institucional. Veja, a própria Secretaria de Segurança Pública não se atentou que ela... E aí eles reconheceram, né, pediram desculpa, reconheceram, e aí eles editaram o vídeo. Quando eles editaram o vídeo, eles mostraram abordagens em pessoas brancas. Não mostraram nenhuma numa casa rica, nem num machista batendo numa mulher, não mostraram, não. Mas mostraram abordagens feitas com jovens brancos. Então, não dá para a gente negar que esse é um elemento que orienta a subjetividade desses profissionais, desses policiais, quando vão abordar um jovem, né, uma pessoa que possivelmente cometeu um crime, nas abordagens, né? A questão do perfilamento racial, ele está colocado, ele está posto. E isso não é uma questão de culpa do policial, ele é culpado porque ele... Veja, ele é orientado porque institucionalmente, na nossa estrutura social, nós somos educados a pensar dessa forma. Nós somos educados a imaginar sempre que uma pessoa negra, um homem negro, é o suposto criminoso, é o suposto bandido, é o suposto traficante. Então, isso eu defendo, enquanto uma parlamentar, medidas, né, de políticas públicas que vá nesse sentido, né, de debater. A pauta da educação antirracista é extremamente importante, a gente precisa ter uma educação antirracista nas nossas escolas, a gente precisa ter a garantia do acesso da população pobre, periférica, negra, na escola, acesso e condições de permanência também nas escolas, a gente precisa ter essa condição, garantir essa condição, esse acesso. A gente precisa garantir que a saúde pública também dê conta de atender essa população negra. A gente precisa ter políticas públicas de moradia, mas a gente precisa ter políticas públicas também no sentido de segurança e que sejam menos racistas, que não venham se orientar por uma agenda institucional racista. Quero terminar dizendo que hoje está fazendo
3 anos, não, e hoje não, acho que é esse mês, está fazendo 3 anos do assassinato de um jovem, Jordi Moura da Silva, que foi assassinado por um guarda municipal na cidade de Campinas. Ele foi assassinado em 2020. O guarda, a pessoa que assassinou, inclusive confessou que assassinou. E mesmo assim, esse ano seria o julgamento desse policial, né, desse trabalhador da segurança pública, acho que é guarda municipal, e o Poder Judiciário, mais uma vez, adiou para mais um ano. Simplesmente porque o jovem estava andando lá no bairro dele, numa moto, né? E a polícia teve uma denúncia, chega lá e já chega atirando. O que aconteceu, a operação que aconteceu em São Paulo, no Guarujá, né? Na verdade, no estado de São Paulo, no Guarujá. Não é possível, gente, não é possível. Assim, tem denúncias da população, das pessoas que moram lá, que pessoas inocentes não tiveram direito à vida. Eu volto a dizer, eu acho que todo criminoso que comete o crime deve ser, sim, preso, investigado, processado, mas dentro dos ritos, né, legais, dentro da norma. Eu não defendo de forma alguma a execução sumária, como muitos têm defendido. E a base disso tudo, com certeza, é o racismo, ou seja, algumas pessoas têm direito à vida e outras pessoas não têm o direito à vida nessa cidade, nesse país, justamente por uma orientação racionalizada. Quero aqui, então, terminar, agradecer, dizer que no parlamento a gente tem pautado, sim, essa é uma agenda que me percorre, né, porque eu sou uma mulher negra, eu sei que nós, mulheres negras, o racismo muitas vezes não deixa sequer a gente ser mãe, porque os nossos filhos, os filhos das mulheres negras são o primeiro, né, a receber aí a violência de Estado, a violência policial. Então, essa é uma pauta que, de fato, que eu sigo nela e entendo que todos aqueles que militam nessa área, como a doutora Marina, têm a minha total solidariedade, o meu total respeito, porque, de fato, não dá para a gente ser um Estado democrático de direito se a gente escolhe pela cor da pele e também pela classe social quem deve morrer, quem deve viver. Tá? Obrigada. Obrigada, doutora Guida, pelas palavras, pela potência do seu discurso e pela importância. Agora eu gostaria de abrir para as perguntas, pedindo a gentileza a todos de se atentar ao horário, que vai até às 20h30 o nosso evento. Boa noite, doutora Marina. Boa noite, doutora Calixto. Meus parabéns às duas pelas brilhantes palestras aqui, foi extremamente esclarecedora. Meu nome é Robson, sou advogado vinculado à subseção de Hortolândia, e a minha questão é mais sobre a fé no judiciário. As doutoras acreditam que o perfilamento racial seguirá o mesmo caminho que o princípio da insignificância? Ou seja, será reconhecido apenas nas instâncias especiais, como STJ e STF? Bom, boa provocação, né? Porque é isso, a gente hoje tem assistido, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, né, decisões bem importantes, paradigmáticas, com relação à questão das provas e esse próprio precedente que eu trouxe, né, do ministro Schietti, aliás, o ministro Schietti, né, tem sido bem importante, trazendo aí também precedentes com relação a reconhecimento, testemunho policial, invasão de domicílio.
Mas, assim, eu acho que... E agora a gente está com essa discussão no STF e tudo indica que a gente, nesse caso, acho que vai perder, né? Porque a gente já está com 4 votos até. Eu estava falando que Salvador, que eu achava que eram 3, mas é 4. São 4. E... Assim, eu acho que é isso, assim, a gente tem um judiciário, principalmente que a gente está falando na esfera estadual, muito conservador, muito resistente, e muito resistente em aplicar os precedentes dos tribunais superiores, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que ficar batendo em cima, e acho que pensar também, acho que esse é um desafio interessante, assim, de se colocar para a advocacia também, as defensorias públicas e tal, de como a gente vai fazendo também esse tensionamento de uma maneira bastante estratégica, assim, sabe? O IDRD, a gente faz muito litígio estratégico, né, trabalhando no STJ, no STF, mas a gente também faz mutirões carcerários. E os mutirões carcerários que a gente faz, normalmente a gente estrutura algumas teses institucionais para a gente fazer com que os advogados e advogadas levem de uma maneira sistemática algumas teses e com isso fazer um pouco o que a gente chama de um litígio estratégico mais em massa, assim, sabe? Então, levando as mesmas discussões, trazendo também, por exemplo, nesse caso da abordagem policial, Corte Interamericana e tal. Então, como que a gente vai qualificando também essa nossa atuação, sabe? E acho que, por exemplo, a OAB pode ter um papel muito interessante formativa nesse sentido, sabe? De pensar em cursos e formações para que a gente possa construir essas teses de uma maneira interessante e tensionando essa mudança também nos tribunais estaduais, e não só no STJ, STF. E, para além disso, por isso que eu acho que esse problema a gente não enfrenta só no judiciário, eu acho que a gente tem que ter uma mudança legislativa. E a gente também tem que pensar em protocolos na política de segurança pública. A gente também tem que pensar na produção de informação e dados. Então, acho que são múltiplas ações. Também a gente precisa pensar em letramento racial para as instituições do sistema de justiça, para a polícia. São várias ações que a gente vai precisar, várias medidas que a gente vai precisar para conseguir enfrentar essa realidade, que é uma realidade super estrutural, assim, né? Então, não sei, acho que é um pouco por aí. Eu espero que a gente consiga avançar. Eu acho que o debate já está em outro lugar, assim, né? Acho que a gente já está com uma discussão num outro patamar, assim. Mas, enfim, acho que ainda tem uma caminhada muito longa pela frente, assim. Obrigada, Robson, pela pergunta. Bom, eu também penso, como a doutora Marina disse, porque, veja, eu acho que depende muito da correlação de força, né, que a gente se encontra no momento. Já achei até um ganho a gente debater esse tema na esfera do STF, mas eu ainda acho que, se de fato ficasse confirmado o perfilamento, ia impactar muito os julgados brasileiros como um todo, né? Iria impactar muito. Então, veja, é o Estado brasileiro assinando uma carta que ele é racista. Então, não é pouca coisa. Eu acho que não é que a gente não vai chegar agora, não vamos conseguir isso. Vamos, porque até o Brasil teve um processo de 380 anos de escravização. A gente conseguiu romper, né? A gente sabe de momentos históricos que tiveram que usar um código penal de um país de fora para poder julgar negros, porque no Brasil, como negro não era pessoa humana, como que ia ser julgado pelo ordenamento jurídico? Mas a gente superou isso, né? Então, eu acredito também que nesse momento, talvez a gente, de fato, nós já perdemos, mas eu não tô, eu acho que é isso, né? A vida é dialética, né? Vai, esquenta, esfria, vai, volta.
Eu acho que no momento que a gente tiver com uma correlação de força um pouco mais fortalecida, de fato, a gente vai conseguir. Nesse momento, eu também penso como a doutora. Acho que a gente precisa nos fortalecer muito mais, né? Pessoal, a gente tem tempo para mais 2 perguntas, tá bom? Aí a gente vai fazer em bloco, pode ser? Quer dizer, juntas as perguntas, né? Boa noite, meu nome é Isadora, sou advogada. Minha dúvida, na verdade, é mais uma curiosidade que eu tenho, se o IDDD ou outra entidade, ou se as doutoras têm conhecimento, sobre essa questão da abordagem na justiça infracional, e, sobretudo, se esses precedentes têm sido aplicados na justiça infracional. Porque a gente tem muitos dados, porque são processos públicos, né, em relação à justiça comum, né, à justiça dos adultos, mas eu vejo que, assim, estudando um pouco, não tenho contato muito na prática, não estudei isso na graduação, mas estudando um pouco o procedimento da justiça infracional, eu percebo que muitas vezes, sob o pretexto de proteção da infância e juventude, muitas vezes no procedimento infracional, algumas garantias do processo penal não são aplicadas às crianças e adolescentes. Então, minha dúvida era justamente essa, se existem dados, e se, sobretudo, está sendo aplicado esse mesmo entendimento, né, que agora está sendo aplicado, assim, com muito esforço, às vezes, no STJ, para a justiça infracional. E é isso. Alguém tem mais uma pergunta? Agora é a hora, hein? Não tenho essa resposta, mas duvido. Duvido, principalmente pensando né, na justiça infracional, assim, porque é o lugar, é a terra de ninguém ali, né? Se a gente já vê um sistema, né, enfim, no sistema penal adulto, uma situação absolutamente violadora de direitos e garantias, quando a gente está olhando para o socioeducativo, a situação é muito mais difícil, né? As violações ao direito de defesa, as violações aos direitos e garantias individuais são gritantes, assim, e há pretexto de né, proteção do adolescente, enfim, em conflito com a lei. Então, eu duvido que essa discussão esteja acontecendo lá. A gente não tem uma atuação em relação ao socioeducativo. Eu morro de vontade. Há um tempão, assim, eu falo, gente, a gente tem que fazer um projeto lá, porque eu acho que é um lugar que realmente ainda sinto que não tem nenhuma organização, assim, com um perfil de DDD atuando, assim, sabe? A gente já desenhou recentemente um projeto onde a gente queria fazer quase como um mutirão carcerário, assim, dentro do socioeducativo, justamente para tensionar algumas teses e tal, mas a gente ainda não conseguiu emplacar. Mas eu duvido. Acho bem difícil, assim. Imagina. Boa noite. Na verdade, respondendo mais ou menos a pergunta dela, eu acho que talvez eu possa ajudar um pouquinho. Eu fiz meu TCC sobre infância e drogas, e existe uma pesquisa nacional, isso sim, eu me formei em 2021, então isso pegando 2021. Existe uma pesquisa nacional que foi fomentada durante um pouco antes da pandemia e durante a pandemia, da Fundação Casa. Sim ou não, mas não discorre sobre como é esse acesso. E não tem dados também sobre reincidência. Então, quando o adolescente ele progride de medida, já não entra no dado, porque não existe um consenso sobre reincidência no sistema socioeducativo. Se é só medida em meio fechado, medida em meio aberto, enfim. Então, só para responder, eu esperava para ver se vocês têm mais informações, aí eu quis comentar. Ou seja, não tem dados. SNJ.
E não, tanto que eles fizeram uma pesquisa e a pesquisa deles é toda bonitinha, é toda colorida, tem dados em formato de pizza e porcentagens totalmente vagas que no final não esclarecem nada. Enfim, obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Franciele, eu sou advogada. Eu queria fazer uma pergunta sobre a proposta, né, de lei para fortalecer mesmo esse pensamento. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não tiver uma mudança, né, na cultura, que o racismo é uma cultura, infelizmente, enraizada. Será que a lei vai ser eficaz para combater? Deu para ouvir? Ah. Bom, Franciele, vamos lá. Eu acho que eu entendo que as mudanças elas não acontecem. Veja, eu defendo a tese de que a consciência social ela é pautada por uma objetividade, né? Então, como eu disse, ninguém nasce racista, né? As crianças elas observam os comportamentos, elas assistem à televisão, né? Você vai ver uma abordagem de um homem negro na televisão, né, naqueles programas sangrentos que a gente vê. Vocês podem ver, é um contexto todo colocando ele como animal, né? Assim, tira a roupa, né? E isso as crianças observam. Há muito tempo nós tínhamos livros didáticos em que o negro aparecia somente como a empregada doméstica, né? Isso tudo está muito, né, introjetado na nossa sociedade. Então, a gente não consegue mudar uma cultura achando que só no debate isso vai se alterar. É óbvio que a gente precisa, de fato, ter leis que funcionem. A gente está completando 10 anos, 20 anos da Lei 10.639, que é a lei que institui a obrigatoriedade do ensino da África, da cultura e da história da África nas escolas. Aí, se você perguntar para mim quais as escolas de Campinas que implementam a lei, eu posso dizer algumas que eu sei de cabeça, assim. E eu sei que muito aparece só no projeto político-pedagógico, só para inglês ver. Porque na hora que você vai ver, de fato, quais são as atividades que elas desenvolvem, não tem. Se não tem atividade é porque não trabalha, né? Isso é fato. A gente trabalha com a política da diversidade, coloca tudo como a diversidade, né? Mas eu entendo que a gente precisa forçar isso de alguma forma. É isso, é algo dialético mesmo. A gente implementa um instrumento, luta para aprovar um instrumento e depois a gente vai ter que lutar para que aquele instrumento seja de fato cumprido. O que foi a PEC das domésticas? Em 2013, uma presidenta ousou a garantir direitos para as trabalhadoras domésticas. O que ela levou depois de 2 anos? Então, é uma luta, né, que a gente vai ter que fazer. Então, eu acho assim, não é uma coisa só isso ou só aquilo, né? Só as câmeras ou só os cursos para os policiais, para os trabalhadores, agentes de segurança. Acho que é tudo. A gente tem que tentar caminhar por várias frentes para tentar, porque a consciência ela é moldada por uma objetividade. E a lei ela é um desses instrumentos também. Não sei se eu consegui te responder. Sim, porque veja, o movimento negro fica muito no pé, ficou muito e fica pautando isso. Veja, quando eu passo uma peça publicitária que só negros estão sendo presos, abordados, o que eu estou falando para as pessoas? O que vai ficar no imaginário das pessoas?
Gente, eu não estou fora desse contexto. Eu também, se eu ver um homem negro à noite na rua, eu vou sentir medo. Sozinha, se eu estiver na rua, um homem negro, eu vou sentir medo. Eu não estou fora desse contexto. Mas por que que eu penso desse jeito? Porque eu fui ensinada. E como é que eu sou ensinada? Por, por todas as relações, por tudo que a gente, pela nossa vivência. Né? Então, é óbvio, se eu ver um homem branco, um homem negro, eu vou achar que o homem negro é o mais propenso a fazer alguma coisa comigo. E aí eu tenho que refletir, por que que você pensa assim? Então, quando a gente faz o combate ao racismo, é óbvio que eu vou denunciar o racismo individual. Ah, alguém me chamou de preta, macaca, eu vou denunciar. Mas o que eu percorro muito atrás é do racismo institucional, para que a gente possa acabar com ele e apresentar um outro modelo de sociedade, para que a gente possa romper. E com isso as demais violências também, né? As violências contra as mulheres, contra os deficientes, enfim, que tudo vem nesse conjunto também. Sim, a gente tem um vereador negro que pediu a minha cassação, tentou cassar o meu mandato, participou do grupo, né, para cassar o meu mandato, porque eu apresentei um HQ Territórios Negros, valorizando a cultura negra em Campinas. É isso. Então, o problema não é o indivíduo só, né? É o que... Imagina. Não, acho que também só para trazer essa reflexão, né, sobre, bom, tá, se a gente conseguir uma aprovação de uma lei que traga ali critérios objetivos para o termo, né, da fundada suspeita e tal, se isso por si só é suficiente. Não é, definitivamente, acho que a vereadora já esclareceu. Mas aí, pensando aqui que a gente está na OAB, é isso, a gente vai ter um instrumento legal para forçar a aplicação, né, o respeito a essa legislação. Mas que isso é suficiente de forma alguma. Mas isso é um avanço, né, extremamente importante, assim. Mas se a gente olhar, por exemplo, a gente tem uma série de marcos legais importantíssimos e que a gente fica brigando, e aí a gente consegue, como você trouxe, o reconhecimento só no STJ e STF. Por exemplo, o marco de atenção à primeira infância, que garante o direito das mulheres com filhos até 12 anos de responder o processo em liberdade. É respeitado? Não é. Como, por exemplo, a lei das medidas cautelares, que traz uma série de alternativas à prisão preventiva para que a pessoa possa responder o processo em liberdade. O que aconteceu com a lei das medidas cautelares? Né? Ela era para ser uma alternativa à prisão e ela virou uma alternativa à liberdade. Então, aquelas pessoas que antes eram colocadas em liberdade, agora elas saem com medidas cautelares. Mas as pessoas que eram presas continuam sendo presas. Então, assim, é isso. Quando a gente vê uma boa legislação, ela é imediatamente colonizada, entendeu? Então, é difícil pacas, assim, né? A gente está falando de um sistema de justiça que é conservador, que é racista, que é misógino, assim, é isso. Então, não é quando a gente está falando de enfrentamento dessas violências estruturais, a gente não dá para pensar numa estratégia única. Por exemplo, a gente está nesse momento fazendo uma discussão sobre quem será o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai ser mais uma vez um homem branco? Né? Então, é sobre isso. Qual é a composição do nosso sistema de justiça? Brancos. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso. Enquanto a gente tiver um sistema de justiça majoritariamente composto por homens brancos da elite, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Então, por isso que, assim, não é um problema que a gente tem que enfrentar por diferentes dimensões, assim, sabe? Então, é isso. Você trouxe esse testemunho numa cidade que tem 32 vereadores, é isso? 4 mulheres. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, gente. Sabe? É sobre isso, assim. Pois é.
Boa noite, doutora. Gostei muito da palestra e do conteúdo que vocês deram para a gente hoje. Mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho muito interessante no marco de direitos humanos e no marco processual, né? Vocês não acreditam que nós precisamos mais de leis ou instrumentos legais processuais que acentuem o caráter igualitário e não tantos conceitos que acentuam a divisão social? Por que eu falo isso? Porque eu vejo aqui a experiência que eu tenho no Brasil, como fora do Brasil, é que aqui no Brasil a gente utiliza muitos conceitos de divisão racial, coisas que a gente não vê, por exemplo, na América Hispana. A gente vê um negro, para a gente o conceito de negro é carinho, ou, ou não, depende do contexto e da situação que a gente esteja falando no momento. Igualmente que eu tive a oportunidade de estudar com o pessoal da África, e eles falavam para mim que eles eram racistas, tipo, eles não gostavam de pessoas brancas, mas mesmo assim eles conviviam e tratavam com respeito as pessoas brancas. Mas eu pensei, por que eles pensam dessa forma? É porque eles não têm aquele conceito acentuado de branco, preto, como é que mestiço, etc, etc. Então, para finalizar, que já o tempo está acabando, né? Mas você não acham que a gente precisa mais de instrumentos processuais que garanta a igualdade em esse contexto, e não tantos conceitos que acentuam o caráter coercitivo da lei? Não sei se eu tinha um pouco para entender isso aí. Obrigado. Seu nome? Anthony. Obrigada, Anthony, pela pergunta. Anthony, eu acho que você trouxe um exemplo de uma pessoa que é africana, negro, que vive, né, numa sociedade em que talvez ele não enfrente o racismo da forma como a gente enfrenta aqui, né? Então, assim, ele está num contexto social em que a abordagem policial, por exemplo, não se dá porque ele é negro, porque ele é branco, né? Então, um homem no nosso país branco, que está dirigindo um carro, eu vou dar um exemplo de uma mulher mesmo, uma mulher, né, como eu, que tenho um filho, se ela é branca ou se ela é negra, isso potencializa ou aumenta muito mais a insegurança dela saber se o filho dela vai voltar ou não. Então, assim, a gente está falando, talvez, de territórios em que as relações sociais são bem diferentes, né? Então, da onde ele vem é um espaço que são todos negros, então ele não sente o que é o racismo no país, como o nosso, né? Não tem essa relação racial, né, acentuada como a nossa. Sabe, Antônio, a gente precisa olhar, por exemplo, uma população majoritariamente composta por negro, e aí você vai olhar, por exemplo, no curso, numa universidade pública, né, no curso de medicina, você vê quantos negros acessaram esse curso. Você olha mesmo, hoje eu tive na Facamp, aí a gente passou em algumas salas de aula lá, eu tive um curso lá sobre finanças públicas, no curso que eu estava, a sala estava cheia, eu contei alguns negros, pouquíssimos mesmo, e eu passei nas salas, depois eu não vi uma pessoa negra. Antônio, não é possível que isso não é efeito do racismo institucional que a gente tem nesse país. Então, aqui a gente traz mesmo o conceito de equidade, né? Ou, como a gente costuma trabalhar um pouco na faculdade, ali nos primeiros anos, né? Que é tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. A população negra no país não é possível você não ver, aí quando você vê determinados segmentos, estão em que locais, em que territórios eles podem transitar, eles podem acessar, que cursos de formação, de graduação, de especialização eles podem acessar ou não. Então, veja, o que a gente está fazendo, de fato, acaba sendo isso que você está solicitando.
Porque essa noção de igualdade é muito abstrata que você coloca para nós, assim, é muito abstrata, né? Quando você vai olhar a população majoritariamente, onde estão os negros, onde eles moram, né? O que eles acessam, qual é o conhecimento, enfim, qual é o direito, quais são as políticas públicas que são destinadas a essa população. Então, eu entendo que essa discussão de igualdade social que você fala, se a gente tiver, sim, de fato, o debate das cotas racial, a gente vai alcançar isso daí. Mas, por enquanto, não dá para negar isso. É inadmissível você olhar para o número que a população é majoritariamente negra e ela está onde ela está, né? Ou é trabalhadora doméstica, ou é porteiro, ou é somente nessas ocupações, né? Porque estão mais, enfim, né, numa situação até profissional mesmo inferiorizada, porque negou acesso à educação, negou acesso muitas vezes ao conhecimento. Então, com certeza, eu acho que essa discussão que você traz, ela será possível quando a gente tiver uma sociedade numa configuração diferenciada, ou seja, onde a gente vê que, de fato, ela está sendo representada. A doutora falou aqui, nós estamos numa cidade com 1.300.000 habitantes, 54% é habitado por mulheres e nós só temos 4 vereadoras. Não dá para você falar que isso é nada, entendeu? Assim, a gente tem que apresentar condições para que a gente possa ter parlamentos com mais mulheres, parlamentos com mais negros, espaços de poder com mais essa, porque senão nada vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. Como que um juiz do STF vai saber o que é um homem negro que é abordado num único dia 8 vezes e um homem branco não é sequer abordado? Entendeu? Ele precisa saber como que uma política pública vai ser apresentada se não sabe o que é uma mulher precisar de creche, uma mulher que precisa de um serviço de saúde público de qualidade para atender, porque é ela que cuida dos doentes. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de representar aqueles que estão sofrendo as dores de uma sociedade desigual como essa. Eu acho que a gente vai chegar nesse patamar que você falou daqui a um tempo, quando a gente fizer uma correção social do que a gente tem enfrentado aqui. Bom, então, caminhando aqui para o final do nosso evento, eu gostaria de convidar todos aqui presentes para o nosso Congresso de Direito Processual Penal, que vai acontecer entre 12 e 14 aqui de setembro, aqui na Casa da Advocacia, aqui em Campinas, com o tema Epistemologia, Prova e Erro Judiciário. Queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui. Doutora Guida, doutora Marina, muito obrigada pela brilhante explanação aqui hoje, muito obrigada por todas as inquietações que vocês trouxeram, tenho certeza que todos aqui vão sair com muita coisa para pensar, nós como advogados temos muito o que fazer pela questão aí de como o racismo está em tudo, mas principalmente no sistema penal, né? Como ele alcança de forma diferente as pessoas, quanto trabalho nós temos pela frente. Muito obrigada. Queria também agradecer ao convite, a todas as pessoas que participaram, ao Salvador especialmente, as minhas colegas aqui, Tatiane e Guida. E só também dizer que aqui eu tenho, quem quiser pegar, tem um folhetinho do DDD, não é um relatório atualizado, a gente está para lançar nosso relatório do ano passado, mas se alguém para conhecer um pouquinho as nossas atividades, e lembrar que amanhã a gente vai ter manifestações em todo o país pelo fim da violência policial de Estado, está sendo organizado por diversos no MASP, em São Paulo. Bom, também quero agradecer. Eu sei que não é um tema fácil, é um tema espinhoso,
Não pensem vocês que nós negros gostamos toda hora de falar sobre isso, acho que a gente pode falar de vários outros temas, né? Porque toda vez que a gente vai falar desse tema é abrir feridas. Imagine você que está numa escola, quando você se matricula numa escola quando é criança, quando você vai estudar sobre a história do mundo, você traz lá a história da Grécia, né? A história da Europa, enfim. E quando vai falar da contribuição do povo negro, o marco zero é falar do período de escravização, ou seja, apagando tudo que o povo negro, inclusive, foi as primeiras civilizações, né? As civilizações egípcias, para quem não sabe, né? Ela é uma civilização do povo negro. E isso tudo é ignorado. Então, sempre quando vai falar desse tema, abre feridas para nós, né? Porque o racismo, ele é algo que fere. Se ele não mata imediatamente, numa abordagem policial mal feita, inclusive, ele mata também paulatinamente, matando a nossa autoestima, acabando com as nossas perspectivas, né, de toda forma. Então, não é um tema fácil, é um tema espinhoso, é um tema que as pessoas tentam negar. O racismo é algo muito ruim, muito chato. Então, tem muita gente que prefere negar que ele existe, né? Achando que aquilo não vai, negando, acha que aquilo não vai existir, mas ele existe, ele está ali, mas é fato que é importante debater sobre esse tema. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o momento da gente ter dialogado aqui, a disponibilidade de vocês, me encontro à disposição. Quem quiser conversar mais sobre o tema, a gente está aqui, tá? E também quero falar que a doutora disse, amanhã a gente vai estar no ato, no Lago do Rosário, pela vida das pessoas negras, né? Pela vida do povo negro. O povo negro quer viver, tanto pelos atos que aconteceram em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia também. Não tem problema nenhum de falar isso. O estado da Bahia está sendo um estado, sim, né, militarmente violento para o povo negro, está matando o povo negro, o estado da Bahia, inclusive. E amanhã a gente vai estar no Lago do Rosário fazendo esse ato, também fazendo aqui o repúdio sobre a vida de muitos quilombolas, inclusive da Bernadette Pacífico, uma quilombola da Bahia que foi assassinada semana passada, né? Então a gente sabe que isso muito tem a ver com a luta dela, a luta quilombola, a luta pela terra, enfim, os conflitos que temos aí sociais. E estava sendo protegida pelo Estado, né? Imagina se não tivesse. A pessoa entrou lá e matou ela com vários tiros, né, no rosto. Bom, enfim, é isso. Então, nós estaremos amanhã no Lago do Rosário. Eu agradeço, eu estou à disposição. Obrigada, viu, gente?